Olá, nesse vídeo nós vamos ver como registrar uma base de dados para funcionar no Agent Studio. Bom, no vídeo anterior nós já criamos um projeto, já temos ele devidamente registrado aqui no Studio. É um projeto vazio, não tem nenhuma base de dados, não tem nenhuma página. Agora o próximo passo é registrar uma base de dados para que a aplicação possa utilizar essa base de dados. Então, dentro do menu Dados, nós temos a opção Registrar uma base de dados e aqui nós vamos preencher algumas informações. Eu já tenho um banco de dados em Postgres, que está instalado está localmente, então vou botar aqui o IP, o local. A porta do banco de dados, a padrão é 5432, no caso do Postgres, mas quando é a porta default, não é necessário informar que a aplicação já usa a porta default para conexão. O nome do banco de dados, eu tenho um banco de dados chamado Samples, localmente, com algumas tabelas, e vou utilizar esse banco de dados para a criação. O usuário no banco é Postgres, localmente, se eu não me engano, está sem senha. E o tipo de banco de dados aqui eu vou pegar a opção Postgres. Então, isso aqui vai nos gerar um arquivo de configuração que ainda não está salvo, ele precisa ser salvo num diretório específico para que a aplicação compreenda e reconheça ele. Então aqui nós vamos salvar na pasta appconfig, é a pasta onde ficam os arquivos ini de configuração, tanto da aplicação quanto das bases de dados. Então aqui ele vai se chamar samples.ini, que é um nome que eu resolvi dar para ele. Então nós vamos salvar, é importante que ele tenha essa extensão e fique na pasta appconfig. Esses arquivos de configuração de base de dados, esse arquivo varia conforme o tipo de banco de dados que nós vamos trabalhar. Aqui no site da Adiante, por exemplo, nós temos uma documentação que explica como preencher esse arquivo para o SQLite, para o Postgres, para o MySQL, para o Oracle, tem mais parâmetros, né? E para o SQL Server, para o Firebird e assim por diante. Então isso está dentro da documentação do framework e acompanha o livro do framework também. Então aqui nós temos as informações básicas, o arquivo já está criado. Dentro da pasta appconfig nós temos outros arquivos, como é o caso do application ini, que é a configuração da aplicação. Temos o communication log e o permission, que são as bases que já vêm junto com o framework, por exemplo, a base de permissões, né, ela já vem um banco de dados, e a base de logs também já vem um banco de dados. Esses bancos de dados eles ficam na pasta appdatabase, é um arquivo .db, que é um arquivo no formato SQLite, que é um banco de dados em formato de arquivo, que nós escolhemos utilizá-lo na distribuição inicial do framework, pelo fato de não demandar a instalação de nada adicional, só acompanha o arquivo e já está funcionando. É claro que na hora de botar a aplicação em produção, não é interessante a gente utilizar o SQLite, porque não é um banco de dados tão robusto assim. É um banco de dados em sistema de arquivos, né? Não é um banco de dados client-server. Então o interessante seria pegar esses .sql aqui do communication, do log, de permissão, que criam as tabelas de usuário, as tabelas de logs, e rodar isso aqui no banco de dados final, seja ele MySQL, Postgres, enfim, Oracle, o banco de dados que vocês utilizarão. Então, nesse caso, é interessante pegar esses SQL, criar eles na base de dados final e depois trocar aqui nos inis, obviamente, e colocar as informações do banco de dados real que ficou. Por hora, nós vamos deixar o default, que é os bancos de dados auxiliares em SQLite e o da aplicação em Postgres, né, mas vocês já entenderam e já sabem como então deve proceder para essa troca. Tendo o banco de dados registrado, a aplicação já pode fazer uso dele. Então, appconfig samples.ini, aqui vocês vão colocar o nome da aplicação de vocês, por exemplo, né, para representar esse banco de dados. O próximo passo é criar classes que vão representar as tabelas da base de dados, criar classes para as entidades. Cada tabela é uma entidade e ela vai ser representada por uma classe na aplicação. Então aqui nós vamos selecionar a base de dados, que nós acabamos de registrar, e nós vamos escolher a tabela que nós queremos criar uma classe para representar ela. Eu vou começar pela tabela de categorias, que é uma tabela bem simples, que não tem uma relação com nenhuma outra tabela. Aqui no gerador de chaves nós podemos escolher entre max ou serial. O max ele vai pegar sempre o último mais um, e o serial ele vai deixar o banco de dados decidir na base da sequência. Como aqui nós não temos sequência nessa tabela, nós vamos usar o max, mas é muito interessante, em base de produção, utilizem o serial, criem uma sequence, né, por exemplo no Postgres, ou um campo do tipo serial, e deixem o banco de dados definir a sequência das chaves. Aqui ele vai perguntar se essa classe, que no caso categoria, tem relacionamento com outras, ela não tem chaves estrangeiras. Então nós vamos gerar esse código, ele vai gerar uma classe. E essa classe, nós vamos salvar ela na pasta das classes de modelo, que é a appmodel. Aqui
nós vamos colocar um nome, né, category.php, o mesmo nome da classe, por isso que eu dei um Ctrl+C ali no nome da classe e dei um Ctrl+V aqui no nome do arquivo, com a extensão .php. Aqui vocês podem criar subdiretórios, se quiserem organizar, é interessante, né, por exemplo, vamos fazer um ERP, um sistema de gestão. É interessante ele ter um diretório vendas, compras, financeiro, etc. Como aqui é uma aplicação extremamente pequena, né, vai ter umas meia dúzia de classes, nós vamos salvar no app model diretamente. Então, category.php. Salvamos essa classe, ok, ela já vai estar, nós já vamos poder construir páginas, formulários e listagens sobre essa classe na medida que nós, né, cumprimos essa primeira etapa. Agora nós vamos criar registrar uma outra classe que vai ser state, que é um cadastro de estados, né? Vamos colocar aqui a chave primária, o gerador de chaves, gerando. Ok, essa também é uma tabela do banco que não tem relação com nenhuma outra, de chave estrangeira. Nós vamos dar um Ctrl+C aqui, vou dar um Ctrl+S, app model, Ctrl+V.php. Ok? Pronto. Essa aqui ficou de uma geração anterior, essa set eu vou excluir para a gente prosseguir e ter todos os passos documentados no vídeo. Bom, temos então categoria, estado, agora nós vamos registrar de cidade. Então, criar classe para entidade, vamos selecionar aqui a base de dados, a classe cidade, chave primária, gerador de chaves, e aqui nós vamos adicionar um relacionamento, porque ela tem uma associação com a classe de estados, ok? O que isso vai fazer? Vai fazer com que a gente tenha alguns métodos a mais aqui, por exemplo, getState, setState, que vão facilitar algumas questões. Por exemplo, numa data grid, você precisa exibir o nome do estado além da cidade, você pode usar esse método auxiliar aqui, getState, para percorrer e chegar no estado a partir da cidade. Isso tudo é bem explicado na documentação no livro do Framework. Então nós vamos salvar aqui, vou dar um Ctrl+C em cidade, vou salvar app model city.php. Ok? Bom, agora nós vamos criar uma classe para mais uma tabela. Então, dados, criar classe para entidade, que vai ser a tabela de clientes, que é customer. Ok? Essa tem dois relacionamentos, uma associação com cidade e uma associação com categoria. Ok? Salvamos, então ele gerou a classe, né, o método construtor, e também gerou os métodos auxiliares para obter cidade e categoria. Então agora o próximo passo é salvarmos em app model customer.php. Pronto. Agora nós vamos registrar a tabela de produtos, samples, tabela product. Essa tabela não tem chave estrangeira para nenhuma. Salvamos aqui em app model product.php. Agora nós vamos registrar a tabela de vendas, que também é uma tabela que nós vamos usar em alguns exemplos. Ela tem um relacionamento de associação com o cliente, a venda aponta para cliente. Então já temos aqui o método getCustomer, por exemplo. Vamos salvar aqui na pasta app model. E por último, vamos registrar uma tabela chamada Sale Item, né, o item da venda, que tem um relacionamento com a própria venda. Importante dar um Ctrl+C aqui, na hora de salvar a gente só cola o nome da classe, daí não tem erro na hora de localizar, depois fica bem mais fácil. Bom, então, para concluir, né, ficou appconfig, o registro da base de dados, né, que é o samples, apontando para o nosso Postgres, e appmodel, as classes que representam as tabelas desse banco, que é muito importante, isso que vai ser utilizado depois para a criação das páginas, né, tanto os formulários quanto as data grids, que são algumas questões que nós vamos ver nas próximas videoaulas. Seria isso aí, então.